Jaque, Nayara, estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim, prof. Tá, então tá bom, amor. Deixa só o pessoal terminar de entrar. Que a gente já começa. Boa noite, professora. Boa noite! Você não vai mostrar o rostinho para mim, não? Pessoal, então, terminamos aqui fontes internacionais e fontes nacionais, ok? Vamos, então, agora para o próximo conteúdo. Então, agora a gente vai começar a ver realmente quais são essas fontes, tá? A primeira fonte que a gente vai falar é a Constituição Federal, né? Até porque, hierarquicamente, ela é a maior fonte que a gente tem, né? Ela é a mãe de todos, tá bom? Ninguém pode contrariar ela. No material de vocês, vai estar lá. A Constituição Federal é considerada fonte formal de hierarquia superior no ordenamento jurídico. De grande importância, inclusive no direito do trabalho, pois estabelece aspectos fundamentais desse ramo do direito. Gente, vocês já pegaram a Constituição Federal e já viram lá os artigos que ela fala sobre direito do trabalho? O dia inteiro que a mãe tá trocando o piso da casa lá, tá? Da sala e do corredor. Já pegaram? Já olharam lá? Na Constituição Federal? Para ver os artigos que ela fala de direito do trabalho? Respondam para mim. Vocês sabem onde ficam os artigos de direito do trabalho? Não. Não? Amores, então, assim, lá no capítulo 2 dos direitos sociais, vai estar lá o tópico do direitos sociais, vai começar a falar sobre o direito dos trabalhadores, tá? Vai estar dentro do título dos direitos e das garantias. A gente vai começar lá pelo artigo 7º da Constituição Federal. Então, ali no artigo 7º da Constituição Federal, ele vai estar tratando sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, se vocês quiserem anotar aí, então, no artigo 7º da Constituição Federal, vai estar falando sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Gente, ali tem vários incisos, tá? É que a minha CLT,
aquela pititica que eu comprei, ela não tem a Constituição Federal aqui. Senão eu ia abrir para mostrar para vocês. Mas se vocês estiverem com o Vademecum aí, abram lá no artigo 7º da CLT. Tem vários incisos, parágrafos, tá? O artigo 7º é um artigo bem completo. Então, nenhuma norma que a gente tiver na CLT ou alguma orientação jurisprudencial, princípios, nada pode ser contrário a esses artigos da Constituição Federal, tá? Então, o 7º, ele vai estar falando dos trabalhadores urbanos e rurais. O artigo 8º, ele vai estar falando sobre as questões de direito coletivo de trabalho, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, o artigo 8º da Constituição Federal, ele vai estar falando sobre direito coletivo de trabalho. E o artigo 9º vai estar falando do direito de greve, tá? Então, o direito de greve, ele está assegurado lá no artigo 9º da Constituição Federal. Estão conseguindo anotar? Tá rápido? Como é que tá? Pode voltar rapidinho? Posso? Você quer que eu volte a falar ali do 7º? Quais são os artigos? Ó, o 7º é tudo da Constituição, tá, Maria Eduarda? Ó, o artigo 7º da Constituição Federal, ele fala sobre trabalhadores urbanos e rurais. O artigo 8º da Constituição Federal fala sobre direito coletivo de trabalho, tá? O artigo 9º, ele vai estar falando sobre o direito de greve, ok? Obrigado, prof. De nada. Professora, Ah, por que você não faz umas anotações aí no próprio slide para passar para a gente depois no material, igual os outros professores? então, na verdade, isso aqui que eu tô falando tá no material de vocês. Já tá lá, Laís. Entendi, não, beleza então, No fechou. Drive tá, é porque às vezes tem aluno que não tem como imprimir e tal, né? E daí quer deixar alguma coisa anotada, mas lá no material vai tá? Lá tá tudo beleza isso aqui, então. tá? Tá bom então, obrigada. De nada, meu amor. Depois a gente tem o artigo 10, que ele vai estar falando do direito da participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, o que isso aqui está falando? Vai fazer uma norma de direito do trabalho ou sobre direito previdenciário. Então, o que acontece? Tanto o empregador quanto o empregado tem direito de participar dessa reunião, tá? Ele tem direito de participar nesses órgãos colegiados, ok? Então, é isso que vai estar falando lá no artigo 10. Então, se for fazer alguma norma sobre trabalho ou sobre a categoria, qualquer coisa relacionada ali, por exemplo, tem direito à insalubridade, né? Vai ter direito à hora extra, ou vai mudar o valor de recolhimento da Previdência, então ali vai estar falando que tem que ter um representante dessas duas classes, dos empregados e dos empregadores, beleza? E o artigo 11, ele vai estar falando sobre a eleição de representante de empregados nas empresas de mais de 200 empregados, tá? Algum de vocês trabalha em empresa que tem mais de 200 empregados? Tem algum de vocês que trabalha numa empresa grande? Não. Não? Mais de 200, não sei. Eu estou trabalhando, eu sei que tem 30 até 80.
Milton, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Pô, desliga o microfone. Eu nem sei, quem que tá com o microfone ligado? Eu não consigo ver aqui. Era a Ju. Professora, eu tava falando, na minha empresa não chega a ter 200, mas eu acho que de 60 a 80 tem. E já tem um representante dos empregados? Acredito que sim. Você vai trabalhar na quarta? Porque mesmo tem empresa que, mesmo com uma quantidade menor de empregados, elas acabam fazendo essa, né, uma votação para estabelecer ali quem vai falar em nome dos empregados, tá? Deixa eu ver o que o Hugo tá mandando aqui para mim. Os empregadores têm que ser internos, não pode ser externos. Se for externos, aqui na fábrica do pai tem. O empregador ou empregado, Hugo? Eu não entendi a sua pergunta. Manda de novo para mim ou fala para mim aqui no áudio do empregado. Hugo, na verdade, não tem muita diferença dessa questão do empregado ser interno ou externo. Tem que ver como que ele é contratado. Se ele é contratado, por exemplo, como um empregado formal, seletista e tudo mais, ele vai ter direito, entendeu? Agora, vai poder participar. Agora, se for, por exemplo, contratado como prestador de serviço, que daí vocês vão ver ano que vem em contratos empresariais, né? Por exemplo, o representante. O representante de venda, ele não é um empregado, ele não tem carteira assinada, ele tem um contrato mercantil, tá? Então, daí ele já não entra aqui. Lembra que a gente está falando aqui sempre do trabalhador seletista, né? O que a CLT protege. Então, se ele for externo, mas ele for um empregado seletista, ele vai entrar nessa regra. Beleza? Tranquilo? Conseguiu entender, Hugo? Entendeu? Então, tá bom, então. Então, a gente vai ter o 7º, o 8º, o 9º, o 10º e o 11º, tá? Então, se vocês estiverem com a CLT, já dá uma grifada aí no código de vocês, tá? Meus amores, vou lembrar vocês de uma coisa. Provavelmente, o código que vocês estão tendo aula agora não vai ser o código que vocês vão fazer a OAB daqui 3 anos, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Não escrevam no código que vocês vão fazer prova na OAB. Não colem aqueles post-it, sabe? Aqueles papelzinho escrito coisas. Porque o que acontece? Eu dou aula para o 5º ano, né? Numa faculdade aqui em Maringá, para os alunos do 10º semestre. E no ano passado, no final do ano passado, meus alunos foram fazer prova. E daí teve aluno que colou esses post-it e o post-it não era para, tipo, marcar Código Civil, Código Penal, CLT, sabe? Não era para dividir o código, ele estava colocando os assuntos ali. Porque tem, em cada sala vai 1 ou 2 advogados para verificar esses códigos. O que aconteceu? O fiscal tirou o livro deles, o vade-mecum dessas pessoas, e eles tiveram que fazer a segunda fase, que é toda discursiva, sem lei, porque eles não deixam você tirar os papeizinhos lá na hora, tá? Eles tomam o teu código. Então, muito cuidado com o que vocês forem anotando aí, tá? Colocando post-it, porque pensa, mas agora na prova, isso e aquilo. Mas isso é para vocês levarem para a OAB, tá? Porque na segunda fase da OAB, vocês podem utilizar código, lei seca, mas não pode ter marcação, tá? Se tiver marcação, eles não vão deixar você usar. E eles não vão deixar você apagar, eles não vão deixar você tirar os post-it, você vai ter que fazer a seco, tá? Então, cuidado com isso na hora de fazer a anotação aí no código. Por isso que eu falo, sempre grifa com uma caneta, com lápis,
com aquelas caneta fosforescente, tá? Mas não escreve, tá? Não é nem por conta de prova, não, é por conta da prova da OAB mesmo. Porque se vocês forem pego, aí é 200 conto que vai para o saco e você ainda vai ter que esperar aí mais uns 4 meses para fazer outra prova, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos lá, então, para a próxima fonte. Agora a gente vai falar de lei. Lei trabalhista. Qual que é a principal lei trabalhista, gente? Essa tá fácil? Falem para mim. Qual que é a principal lei trabalhista? Fala, Michele. A Michele levantou a mão. E aí, gente, qual que é a principal lei trabalhista? Ninguém vai se manifestar? Ninguém vai me mandar nenhuma mensagem? Isso, João Antônio, é a CLT. Gente, essa estava muito fácil. Era para todo mundo ter respondido, né? É a CLT, tá? Então, a principal lei que a gente tem específica do direito do trabalho é a CLT, tá? Vocês não precisam ter dúvida disso, tá? Então, ali, se vocês estiverem no material de vocês, está lá que ela é originária de 1943. Em 2017, a gente teve uma reforma nela, né? Ela é o nosso principal diploma. Além da CLT, a gente tem várias leis esparsas tratando sobre temas específicos do direito do trabalho. Um exemplo disso, por exemplo, é a lei das empregadas domésticas. Ela não está dentro da CLT, né? Ela está numa lei especial. Então, ela vai estar lá onde? No final do código, né? No final do vadimeco, tá bom? Mas a principal que a gente tem é a CLT. Ali no texto de vocês, lá no material de apoio, vai estar falando o seguinte: as leis complementares sobre o direito do trabalho não são numerosas. O artigo 7º, inciso 1º da Constituição, prevê lei complementar regulando a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, a qual ainda não foi promulgada, disciplinando a matéria em seu todo, sendo aplicável até que isso ocorra o artigo 10 da ADST. Então, aqui é um exemplo, na verdade, tá? Então, a gente tem bastante coisa que não está na CLT, tá? Que ela vai estar em normas especiais, em fontes, né, que não é a CLT e a Constituição Federal. Vocês estão com o Vademecum aí? Estão com o Vademecum aí? Se vocês pegarem lá no Vademecum, no final, ele vai estar falando, né? Lá vai ter várias leis especiais. Então, você pode pegar lá essas leis e tá vendo quais são. Vai ter lei de direito do trabalho, vai ter lei de penal, né? Vão ter várias legislações lá, de previdenciário, tá? Então, vão ter várias legislações especiais lá, tá? Às vezes vai ter de alguma categoria em específico, né? Alguma coisa relacionada à periculosidade de uma categoria, à insalubridade, tá? Então, vão ter várias leis lá. Depois ali vai estar falando no material de vocês que mesmo sendo da União, a competência legislativa sobre o direito do trabalho, o parágrafo único do artigo 22 da Constituição estabelece que lei complementar poderá autorizar os estados, tá, a legislar sobre questões
específicas das matérias relacionadas neste artigo, o que abrange o direito do trabalho, que vai estar no inciso 1. A gente tem, por exemplo, a gente não tem os pisos salariais estaduais, não tem? Salário do comércio não tem um piso, por exemplo? Quem faz esse piso? É o governo do estado, não é? Cada estado tem um piso, né? Então, tem coisas que o estado pode legislar, mesmo sendo norma de direito do trabalho, tá? Então, tem coisas que ele pode falar. Se vocês pegarem, por exemplo, a Lei Complementar 103 do ano de 2000, isso tudo está no material, tá, gente? Esses números, essas datas e tudo mais, isso está no material. Não precisa se apoquentar com isso, não, tá? Porque está lá no material. Essa lei complementar, essa 103, ela autoriza os estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial que está lá no artigo 7º, tá? Que é o exemplo que eu acabei de falar. Então, esse piso salarial que o estado estabelece, ele só estabelece porque a Constituição Federal está falando. Beleza? Gente, tranquilo aqui a questão das leis, dessa fonte normativa? Sim. Sim? Posso ir para o próximo, ali para os atos do Poder Executivo? Vamos para o próximo, então. Então, tem ali, atos do Poder Executivo. O que acontece? Na legislação trabalhista, originada do Estado, também inclui disposições inseridas em atos do Poder Executivo, né? Então, regulamentos, decretos, a gente está tendo, né, o bom disso não, né, gente, que essa pandemia, em hipótese alguma, né, em aspecto algum, ela está sendo boa. Mas, assim, vocês estão conseguindo ver na prática isso, né? A gente consegue ver que tanto presidente, governador e prefeito, eles estão fazendo decretos trabalhistas, não estão? Essas medidas provisórias, esses decretos. Então, tudo isso é ato do Poder Executivo. Então, os atos do Poder Executivo que tratarem de matéria trabalhista também é fonte de norma, tá? Quando a pandemia se encerrar, essas medidas provisórias, né, elas vão se esgotar. Vai depender do que vai estar constando lá nela, né? Se ela tem uma prorrogação, como é que ela vai estar funcionando. Mas, via de regra, pode ser que faça um decreto, uma medida provisória, alguma coisa, e aquilo lá vá para votação e depois até entre dentro da Constituição ou da própria CLT, ou altere algum artigo de lei especial, tá bom? Então, isso pode acontecer. A gente teve isso quando teve a reforma trabalhista. O que aconteceu? Tiveram alguns artigos de lei da reforma trabalhista que foram inseridos na reforma, só que aqueles artigos, eles precisavam de regulamentação, tá? Então, ele falava ali sobre alguma circunstância, e daí aquilo lá precisava ser regulado por uma outra norma, para falar como é que ele ia funcionar, como é que ele ia fazer, quem que ele ia atingir. Foram colocados aqueles artigos na CLT. Tinha um ano para votar as regulamentações, para regulamentar aqueles artigos de lei. Eu até falei isso para vocês no primeiro dia de aula. O que aconteceu? Não foi votado, não foi regulamentado. Aí teve que tirar tudo aquilo da CLT. Lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado quando fosse comprar a CLT, porque tinha um monte de artigo que tinha entrado com a reforma e depois tinha saído? Lembra que eu falei isso lá nos nossos primeiros encontros? Não sei se foi no primeiro ou no segundo, ainda no encontro presencial que a gente estava tendo. Então,
aconteceu isso. Entraram artigos de lei lá que precisavam ser regulamentados, né? Que a Câmara precisava votar ou até fazer a regulamentação daquele artigo de lei e não foi feito, tá? O Poder Legislativo não fez. E daí o que aconteceu? Tiveram que retirar tudo da CLT, tá? Então, se o presidente, o governador, né? Do governador e do prefeito não, porque não vai interferir na CLT ou na Constituição Federal. Mas se o presidente da República faz um decreto, por exemplo, de algum aspecto trabalhista, e aquele decreto vale por um certo período. Se ele não for para votação, decreto, uma medida provisória, ele vai cair em desuso, tá? Então, obrigatoriamente, o Poder Executivo ele faz, e daí depois tem que ir para regulamentação pelo Poder Legislativo, tá? Porque, afinal de contas, quem tem que aprovar para aquilo lá entrar, né, para a legislação é o Poder Legislativo. E depois volta para o presidente para ele sancionar ou vetar uma lei. Vocês sabem o que é sancionar ou vetar uma lei? Pode responder para mim no chat também, se não quiser abrir o microfone. Sancionar é quando aprova e vetar é quando não é? Isso mesmo, Laís. Então, quando ele sanciona uma lei, ele está aprovando, está falando que vai ser aprovada. Quando ele veta, é porque ele não aprova. Professora, mas a gente escuta falar que ele sancionou com vetos e isso e aquilo. Isso mesmo. Ele pode sancionar uma medida provisória, uma lei, né? Um projeto de lei e não aprovar certos artigos, tá? Então, ele pode ali vetar alguns artigos daquela lei. Então, ele sanciona a lei, mas veta alguns artigos daquela lei, tá? Então, também tem essa possibilidade dele sancionar a lei, mas vetar alguns artigos. Agora, se ele veta a lei, não tem como ele vetar a lei e sancionar alguns artigos, tá bom? Ele tem que sancionar a lei e ele pode vetar alguns artigos. Ok, sussus? Ok, meus amores? Então, ali, no material de vocês, vai estar falando o seguinte: cabe fazer menção aos regulamentos presidenciais, ou seja, os decretos que regulamentam certas leis pertinentes ao direito do trabalho. Cabe destacar que referidas disposições não podem alterar normas legais que versam sobre questões de competência da lei propriamente, mas apenas regular a sua fiel execução. Então, eu tenho lá o artigo de lei e eu faço um decreto, né, uma medida provisória, né, um projeto de lei para regular aquele artigo de lei, tá? Se isso não for feito, provavelmente aquele artigo de lei vai ficar sem eficácia, beleza? Continuando, além disso, as oriundas do Ministério do Trabalho e do Emprego versam sobre questões trabalhistas, inspeção do trabalho, segurança e medicina do trabalho, né? Então, que compete ao ministro de Estado e expedição de instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos. Então, o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele também pode fazer esses atos, esses decretos, tá? Então, o Ministério do Trabalho, ele também pode fazer isso, tá? Ele também pode fazer essas orientações, pode até fazer acordo, até com sindicato de classe, ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, o Ministério do Trabalho, ele pode aprovar aí normas regulamentadoras, sabe as NRs?
aquelas NRs que fala que tem que usar luva, tem que usar capacete. Vocês já ouviram falar NR5, NR alguma coisa? Já ouviram falar dessas NRs? Sim. Tem dela lá também na CLT, né? Então, essas NRs, elas são para questão de segurança e medicina do trabalho. Quem aprova essas NRs é o próprio Ministério do Trabalho, tá? Ministério do Trabalho e do Emprego, ok? Gente, tá tudo bem com vocês? Que o meu despertador aqui já falou que eu tenho menos de 10 minutos. Tá, Hugo? Então tá bom. Então tá bom. Tudo certo. Agora, fala, Richard. Não, eu falei, tá tudo certo, tá dando para entender certinho. Tá? Amores, o slide tá ajudando para vocês ficarem olhando ali, em vez de ficar olhando só para minha cara gorda? Ajudando bastante, prof. Tá? Ah, então tá bom. Assim, eu prefiro assim do que ficar olhando para mim. Muito triste ficar olhando para mim. Gustavo, saudade de ver essa baixinha escrevendo no quadro. Eu também, gente. Ai, gente, tô com tanta saudade do presencial. E vocês não sabem que eu tenho tanta dificuldade com a internet que eu sofro para fazer isso aqui. Toda vez antes de vir da aula, eu fico numa nervosia que o meu marido e meu filho falam: mãe, para com isso, me dá atenção. Gente, eu fico uma pilha, que eu fico com medo da internet cair, vocês não conseguirem me entender. Quando eu vejo, para vocês terem ideia, quando eu vou salvar o vídeo, eu vejo o começo de novo. A hora que eu escuto a minha voz, eu falo: gente, como é que esses meus alunos aguentam essa minha voz ardida? Só por Deus, vocês são uns anjos, porque na sala de aula ainda disfarça um pouco, né? Se meu filho é asiático, meu filho é mestiço. Ele é mestiço, o pai dele é japonês, mas eu não sou casada com o pai dele, não. Eu já estou no segundo casamento. Mas ele é mestiço, é um mestiço. Asiáticos são os pais da tecnologia. Então, mas meu filho é adolescente, 16 anos, ele não quer nem saber, o negócio dele é jogar LOL, ele só quer saber de jogar LOL, não quer saber de mais nada. Amores, vamos aqui então para o último, que é a sentença normativa, que eu já dei uma explicada aqui para vocês do que é essa sentença normativa. Então, aqui no material de vocês vai estar falando, só vou dar uma lida aqui, até porque eu já expliquei para vocês. Estão lembrados que eu falei? Do sindicato, entra com a ação, lá no tribunal, a decisão que sai daquela ação é a sentença normativa. E ela tem poder de lei, beleza? Então, vai estar falando ali assim, os conflitos coletivos, né? Então, tem que envolver sindicato, devem ser preferencialmente solucionados por meio de negociação coletiva. Quando essa se frustra, então não acontece, e as partes se recusam à arbitragem, o conflito coletivo pode ser solucionado pelo dissídio coletivo, instaurado perante a Justiça do Trabalho. Isso vai estar lá no artigo 114 da Constituição Federal, tá? Então, tudo isso aqui você já sabia. Então, os sindicatos entram com a ação, sindicato contra outro sindicato, daquela decisão vai sair uma sentença normativa. Então, tá ali, a sentença normativa é a decisão proferida no dissídio coletivo, tá? Pondo fim a um conflito coletivo, estabelecendo normas e condições de trabalho por meio do exercício do poder normativo pela Justiça do Trabalho, ok? Então, ali eu coloquei um precedente normativo para vocês, tá? Uma sentença normativa, eu coloquei ali, eu não vou ler aqui, né? A sentença normativa, tá? Mas é para vocês saberem como é que ela funciona. Então, a sentença normativa, ela estabelece condições de trabalho a serem aplicadas aos envolvidos no conflito. Então, ela só vai atingir aquela categoria que aquele sindicato abrange.
Então, se foi o sindicato dos metalúrgicos, então só vai atingir os metalúrgicos, tá? Se é o sindicato dos professores, vai atender só os professores. Ela só vai valer para aquela categoria, ok? É considerada fonte formal por ser genérica e abstrata. Trata-se de fonte heterônoma, estatal, pois a decisão é imposta pelo Poder Judiciário quando frustrada a negociação coletiva. A gente já tinha visto que ela é fonte heterônoma, né? Porque o juiz, ele age no lugar do Estado, né? Lá do Poder Legislativo, tá? Amores, conseguiram entender a sentença normativa? A gente acabou vendo ela 2 vezes. Ficou claro ela para vocês? Conseguiram entender ela? Sim. Maria Eduarda é minha favorita aqui para responder. Sim, professor. Ninguém gosta de responder no microfone, né? Vamos! Eu não vou continuar aqui, a gente vai parar aqui. O próximo é jurisprudência. Vamos abrir a câmera só para eu fazer uma foto nossa? 1 minutinho? Você não responde porque você está sem microfone e sem câmera? Ah, vocês estão mentindo para mim, não tem câmera. Prof, eu não tenho, sorry. Vocês estão tudo mentindo para mim. Vamos lá, Vitória, Nayara, Jaque, Caroline. Aceito outro que eu tô entrando pelo celular. Vamos lá, meus amores. Gustavo, cadê você, meu amor? Wesley, Adriana, Ana Carla, Natália, Bianca. Vamos, Tayla, Vitória. Abre aí, gente. Jaqueline, Caroline. Todo mundo tá bonito para foto? Ninguém mais vai abrir, não, gente? Aí. É só liberar. Vou dar presença só para quem tiver com a câmera aberta. Né? Faz aí, então tá bom. Ai, vocês são uns fofos, uns fofos. Deixa para a próxima, né? Eu sei. Pessoal, foi tranquila a aula, então? Belezinha? Tá dando para entender ali com o slide? Ó, se alguém quiser o slide, é só me pedir ali, mandar uma mensagem que eu mando. Mas o material de vocês lá no Drive, ele tá muito mais completo. Vocês viram que ali no slide eu só coloquei os tópicos. Eu não coloquei mais nada, né? Então, lá no material de vocês, vai estar assim, ó. Tá? Vai estar um por um separadinho. Então, lá tem tudo, tá? Mas se quiser, eu posso mandar, não tem problema não. É que ali fica incompleto, aí depois eu tenho medo de vocês pegarem o slide para estudar e ver que lá não tem nada. Semana que vem, daí a gente termina esse conteúdo, tá? Das fontes. Aí eu já passo as 2 questões para a gente resolver em aula. Olha que chique, a gente vai resolver em aula o conteúdo. As 2 questões. Daí a gente já resolve e já entra no conteúdo novo. Eu já vou converter esses vídeos e já vou subir eles para o YouTube, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, daí já vai estar lá no final de semana. Para quem não estava, eu já lancei as notas, tá? Se tiver algum problema, pode me mandar mensagem. Beleza? Amores, um beijo, bom final de semana, fiquem com Deus, até semana que vem, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, meus amores. Beijo, tchau. Falou, beijo.